Irmãos queridos, minha amada família, quem amo de todo o meu coração. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 6, vida transformada. O Evangelho abençoa tanto que transforma a vida do crente. Vamos entender quais são as bênçãos que Paulo está tratando aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma, ó Santo Pai, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e para a paz. Você recebe esta palavra no teu espírito? Eu recebo em nome de Jesus. Então, amados, vamos orar a Deus, vamos beber da água da palavra. Depois de uma semana inteira de estudos em cima desse texto, é com humildade e temor do Senhor que eu quero pregar esta mensagem. Vamos orar a Deus. Senhor, bendito Pai, Pai, eu sou apenas um detalhe nesse momento. É porque o Senhor escolheu seres humanos para pregar. Por isso nós aqui estamos. E fazendo com esmero, fazendo com amor, com profundidade. Assim também as tuas ovelhas, Pai, com amor e coração aberto para ouvir a tua palavra. Assim sendo, queremos andar pelas páginas da tua palavra e queremos extrair desse texto sagrado a tua própria vontade, Senhor. Aquilo que tu determinaste na pena do apóstolo Paulo, na caneta daquele apóstolo, a que fosse escrito para abençoar as tuas ovelhas por todos os séculos até a tua vinda. Haja vista que céus e terra passarão, mas a tua palavra não vai passar. Então, Senhor, esse é o momento de maior importância na vida da igreja. É momento que o maligno tenta arrebatar a semente plantada, porque só a palavra de Deus converte, só a palavra de Deus transforma, só a palavra de Deus dá vida. Por isso, esse é um momento tão combatido, mas nós cremos, Pai, que a vitória já é nossa, do povo de Deus. Que esta palavra possa prosperar na vida das tuas ovelhinhas. Esse é meu pedido sincero em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, meus amados irmãos. Louvado seja Deus, pastora querida. Amados, família espiritual, povo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Na primeira vinda de Cristo, Senhor Jesus Cristo, há 2024 anos atrás, 2028 com o lapso de 4 anos, a era vindoura se iniciou. Jesus inaugurou o reino de Deus. Você lembra que há uma passagem de Marcos capítulo 9, que há muita confusão em torno dela, quando Jesus disse: em verdade vos digo que muitos daqui estão, não passarão pela morte,
até que vejam vir o reino de Deus com poder. Então o reino de Deus veio. Jesus inaugurou o reino de Deus. E ele falou: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, houve a inauguração do reino de Deus. Até porque, se Jesus não reinasse, e um reino, você entende que tem um rei, não é verdade? Reino tem um rei. E quem é o rei do reino? É Jesus. Então, se Jesus não reinasse, nós não poderíamos expulsar demônios. Se Jesus não reinasse, ninguém mais se converteria. Porque o trabalho de Satanás é exatamente tentar roubar a semente, tentar roubar a palavra que é pregada. Esse é o trabalho de Satanás. Então Satanás não permitiria que ninguém se convertesse. Mas graças a Deus, o único rei do reino é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso pessoas são convertidas. Por isso pessoas são transformadas. Então eu quero lhe dizer, amado, que o Senhor e o Deus, diga: eu faço parte do reino de Deus. Nós somos parte do reino de Deus. Então o Espírito Santo, portanto, tem liberdade para trabalhar. Tem liberdade para trabalhar em nossa vida. O Espírito Santo tem liberdade para fazer a obra em nossa vida. E porque Ele tem essa liberdade para trabalhar, porque Ele tem essa liberdade para fazer, eu posso crer e receber e declarar que amanhã nós seremos melhores do que hoje. Daqui a 10 anos seremos melhores do que hoje. Porque nós estamos em crescimento em obras para a glória do Senhor. Ou seja, vamos abandonando a mentira, abandona os erros, abandona as fraquezas do pecado. Todos nós temos tendência, temos o pendor do pecado. O pendor da carne dá para a morte. Obviamente há lutas, e existem lutas que vão sempre existir. Nós não vamos conseguir chegar ao nível de perfeição absoluta. E nós vamos tratar sobre isso, que essa é uma das heresias que é falada por aí. A pessoa se espanta, às vezes até sai da igreja por se achar um impostor. Então lutas sempre vão existir. Entretanto, amado, haverão reais progressos significativos. Você vai olhar para a tua vida e vai dizer: eu sou hoje um melhor marido, uma melhor esposa. Eu sou hoje um melhor cidadão para a glória do Senhor. Eu sou hoje um melhor civil nesse país, em nome de Jesus. Eu trato melhor as pessoas, eu sou mais feliz. E se você vai recebendo essas coisas, diga amém aí na tua vida, amado. Que eu recebo na minha vida. Poder crescer em graça e em conhecimento da parte de Deus. Então, esses são os poderes do mundo vindouro, os poderes do Espírito Santo. Contudo, nós ainda estamos na era presente. O reino de Deus ainda não foi plenamente inaugurado. O reino de Deus, quando for plenamente inaugurado, não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença. Todo mal terá caído por terra. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor. Então, como ainda não foi plenamente inaugurado, nós ainda temos muitas lutas e muitas batalhas. Então, amado, esteja armado, esteja preparado. Toma aí a tua armadura de Deus. O apóstolo Paulo diz: toma o escudo da fé, toma a espada do Espírito, coloca aí o capacete da salvação, põe as sandálias da preparação do Evangelho, veste-se aí da couraça da justiça, porque a guerra existe, mas a vitória em Cristo Jesus é maior sobre a vida da igreja. Você vai permanecer firme, inabalável. Depois de ter vencido tudo, Deus vai operar grandemente na tua vida e na minha vida. Isso é o que diz a Escritura. Agora, existem maneiras disso acontecer. Existem maneiras. A armadura está disponível. Se você não usar, você não terá o efeito dela. A pessoa tem dinheiro na conta, mas se você não pegar o dinheiro para pagar o cara do cachorro-quente, você não vai conseguir o cachorro-quente. Você precisa ter dinheiro lá na mão para pagar ele. Se você usar essa armadura que Deus colocou em tuas mãos,
Então, nesta era que nós vivemos, há uma luta. O nosso coração corrupto, amado, os nossos corações são desesperadamente corruptos. E o coração corrupto que nós temos dificulta o nosso desejo por obediência. Então, em Gálatas, capítulo 5, vamos à palavra do Senhor, versículo 16, diz assim a bendita palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, Paulo está dando um imperativo para a igreja. Se ele está dizendo, não satisfaça a carne, é porque é possível sim que você não satisfaça a carne. Você tem poder de Deus para isso. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Pastor, qual é o meu querer? Me responda esse negócio direito. Porque às vezes, pastor, está tudo bem, mas me dá uma vontade de fazer um pecado. Às vezes está lá caminhando e de repente me dá uma vontade de cair no pecado e fazer algum negócio, ou então falar mal de alguém, ou então roubar alguma coisa, ou então, sei lá, fazer o quê? Enfim, qual é a tendência? Você sabe qual é a tendência que a tua carne tem? Cada um de nós temos uma tendência, não é verdade? O capeta pode botar um caminhão de R$1 trilhão na minha frente, não vai fazer nem cosquinha. Nunca fui ladrão e nunca gostei de dinheiro, graças a Deus. A única coisa que eu gosto é da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Agora, existem áreas que eu tenho uma dificuldade. Se botar 3 pratos de lasanha na minha frente, talvez já seja uma coisa complicada. Entende? Então, cada um tem a sua tendência para pecado. Não é não? Agora, se colocar feijoada também, já é outro gatilho. Já é outra coisa. Você já viu aquela coisa de internet, gatilho do medo despertado? Essa coisa satânica, mas em nome de Jesus, que não desperte nenhum gatilho na tua vida. Mas teve um certo sábado aí que um gatilho mais se despertou, feijoada. Agora é mais um pecado que eu tenho que lutar contra. É mais um pecado para lutar contra. Não é não, irmão? Olha lá. Com graça, né, amado? Aquilo ali é só misericórdia de Deus. Amém, amém. Agora, Paulo está dizendo assim, o que porventura seja do vosso querer. Então, pastor, me explica isso, que isso é motivo de crise para mim. Às vezes eu tenho lá um querer de cair no pecado e tudo mais. É isso que ele está falando? Não. O vosso querer é o teu eu verdadeiro. Qual é o teu eu verdadeiro? Uma vez que você tem Jesus na sua vida? Quem é que tem Jesus aqui? Você se converteu, confessou Jesus como teu Senhor e Salvador? Você crê que a Bíblia é verdadeira? Você crê que essa palavra é verdade? Então, essa palavra diz que aquele que crê em Jesus é uma nova criatura. Foi regenerado. Então, o teu eu verdadeiro é alguém regenerado. É isso que você é. Só que a carne não quer que você faça o que você deseja. O que é que você deseja? Você deseja servir a Deus. Você deseja dar bom testemunho, você deseja pregar a palavra do Senhor, você deseja orar pelos enfermos, você deseja falar de Jesus para todo mundo, abençoar as pessoas, só que a carne não quer que você faça isso. Domingo de manhã a carne quer que você faça o quê? Vá para a beira da praia, ficar lá, não precisa vir à igreja mais. É o que a carne quer. A carne não quer que você ore, a carne não quer que você sirva a Deus. Então essa é a luta, é isso que ele está dizendo. Aí ele continua, versículo adiante, 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, é a lei que fazia com que a carne tivesse mais vitória. Mas você, graças a Deus, está guiado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 24, ele diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito imperativo, andemos também no Espírito. Oh glória, amado. Todas as vezes em nome de Jesus que Satanás colocar uma casca de banana, ele vai cair por terra. Você vai vencer, meu amado.
Às vezes nós, como pecadores que somos, pecamos, erramos, em alguma palavra, em alguma questão, mas você é como numa estrada, você está numa estrada, caiu lama no vidro, está lá numa estrada, caiu lama no vidro, já que caiu lama no meu vidro, eu vou jogar o carro logo no precipício? Ou se caiu lama no vidro, eu vou ligar o limpador do limpa-vidro e vou continuar na minha estrada? É isso. Aciona o limpador aí de para-brisa, limpa essa lama, não deixa o vidro sujo, senão você vai perder a direção, e aí você pode cair no precipício. Então caiu a laminha na hora, limpador de para-brisa, diz aqui, olha, grande limpador de para-brisa é a palavra de Deus, amado. Vai limpar tudinho. Diz que é como um espelho que a gente olha para ver o que está de errado e vai trabalhando na nossa vida. É a palavra. Esse é o trabalho. Então nós vivemos a tensão entre o já do reino inaugurado e o ainda não da consumação que ainda está por vir. Ou seja, ainda vivemos a era presente. O já do reino que veio e o ainda não do reino que não se totalizou. Vivemos a tensão das duas eras. Somos cidadãos da era vindoura, mas também temos um corpo carnal sujeito ao pecado, uma natureza humana. Esta é a luta, esta é a guerra. Então, Romanos 7, 14 a 25, que é o texto anterior ao texto desta manhã, Paulo está declarando um período de transição, ou seja, ele está resumindo a situação difícil do cristão. Estamos em período de transição da era presente para a era vindoura. Ele está dizendo, igreja, isso é difícil, esse é um período de choro, esse é um período de lágrimas, esse é um período de lutas, é um período que Satanás ainda pode tentar você. Lembra que Jesus foi tentado no deserto? Se Satanás tentou a Jesus no deserto, o que te faz pensar que não vai tentar você e a mim? Satanás chegou perto de Jesus, oi Jesus, você está com fome aí, 40 dias, então manda essas pedras se transformarem em pães. Mas Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás mais espertinho, né? Jesus, mas está escrito na palavra, olha Satanás usando a palavra, está escrito na palavra que os anjos vão te proteger, então se joga daquilo embaixo e você vai ser guardado. Mas só que a tua teologia é liberal, a tua teologia é enganadora, você é diabo, Satanás, porque também está escrito, você tem que fazer uma boa hermenêutica para poder pregar. Então depois está escrito lá o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. Jesus, então ajoelha aqui e dá uma adorada, e então eu vou te dar tudo isso tudo. Mas está escrito, só o Senhor adorarás e só Ele dará culto. Amado, e com isso Satanás fez o quê? Foi embora, vazou, foi embora. Se você está, amado, resistindo ao diabo, você já é mais do que vencedor. Ele vai fugir da tua vida, amado. Diga, eu recebo esta palavra. Você não vai perder essa batalha nessa guerra. Você já é cabeça e não é cauda em Cristo Jesus. Mas você precisa estar ciente dessa sobreposição de era, porque a guerra existe. Se você sair despreparado, desarmado, sem a tua armadura, aí você cai. Então, olha lá, Romanos 7, 21, diz a bendita e a maravilhosa palavra do Senhor. Romanos 7, 21, diz assim, então, ao querer fazer o bem, olha lá, ao querer fazer o bem, lembra lá o vosso querer de Gálatas? Ao querer fazer o bem, outra lei, outra força, outro princípio, que guerreando contra a lei da minha mente, que é o homem convertido, me faz prisioneiro da lei do pecado, que é o homem natural, que está nos meus membros. Ou seja, a natureza pecaminosa se vale dos nossos membros para pecar. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele mesmo responde, graças a Deus por Jesus Cristo. Você crê no nome de Jesus Cristo, amado? Então diga aí, amado, Jesus Cristo
Senhor da minha vida, Salvador da minha alma, meu bom pastor que me alimenta, que me fortalece, me dá vitória. Nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Veja, eu de mim mesmo, meu verdadeiro eu convertido, sou escravo da lei de Deus, tenho prazer na lei de Deus, amo servir ao Senhor, mas por causa da lei da carne, a natureza da carne que não se converteu, eu sou escravo da lei do pecado. Ou seja, não vamos conseguir ser perfeitos, vamos sempre ter essa luta, vamos sempre caminhar nessa luta, mas isso, amado, é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque mostra que você de fato é um cristão em Jesus Cristo. Amém. Isso mostra que de fato você tem o Espírito Santo na tua vida. Caso contrário, você não estaria nem aí, estaria vivendo o pecado. Então, o Espírito Santo é a chave para uma vida cristã saudável. O Espírito Santo é a chave para uma vida cristã autêntica, bem-sucedida. Ele abençoa o crente com, inicialmente, partindo aqui do capítulo 8 de Romanos, com 6 bênçãos da nova aliança, confirmando a inclusão do cristão na família de Deus, tornando-nos participantes da herança celestial. O Espírito Santo abençoa com 6 bênçãos a tua vida e diz: você faz parte da família de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A minha pergunta é: isso te deixa feliz? Isso te deixa bem, feliz? Ou você preferia que eu estivesse aqui trazendo outra mensagem de coach? O que você prefere? Porque se você preferir que eu traga mensagem de coach, eu te digo, procura outra igreja, porque aqui é a palavra de Deus que você vai ter. Pegue a Bíblia. Pastor, mas é chato, é muita doutrina, é muita palavra. Pois é, mas é a palavra de Deus. Se existir alguma coisa melhor do que a palavra de Deus, aí já não é mais palavra de Deus. Então, amado, essas são as bênçãos da nova aliança, que superam a antiga aliança. Romanos 8, versículo 2, vamos lá, vamos ver quais são essas bênçãos. Pastor, eu quero muito viver essas bênçãos na minha vida. Diz lá, Romanos 8, 2 a 4, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, quais são as bênçãos, pastor? Já que eu fui livre da lei do pecado, já que o Espírito Santo está na minha vida, pastor, eu quero ser um cristão autêntico, eu quero dar frutos do Espírito, eu quero ter longanimidade, amor, paz, eu quero desfrutar no meu local de trabalho dessa sabedoria do Espírito Santo, na forma de falar, eu quero desfrutar na minha família, na relação com os filhos, na relação conjugal, eu quero dar os frutos do Espírito Santo. Pastor, me ajuda, vamos lá. Primeira bênção, diz lá, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, pastor, qual é a bênção? É a justificação. Meu amado, você não vai encontrar justificação em nenhum outro lugar. Não pode ser uma prática religiosa, não pode ser o rigor ascético da pessoa que se autoflagela, não pode ser uma obra que você pratica. Agora, pois, os que estão em Cristo Jesus, a justificação é uma primeira bênção que o Espírito aplica na tua vida. E se você é justificado, meu amado, isso é uma antecipação do juízo final. Quando estivermos todos perante o Pai, nós cantamos isso: todo grande e pequeno, o juiz há de encarar. Quando estivermos diante do grande juiz eterno, soberano, Deus Pai, diante do trono branco, amado, aquele dia do juízo em Cristo já foi antecipado, o julgamento foi antecipado. Você foi declarado justo diante de Deus. Ou seja, não há temor. Você serve a Deus com alegria, você é justo, é salvo para a glória do Senhor. As portas do céu estão abertas para a nossa vida, amado. Satanás não pode mais condenar você. Se aparecer o capeta, o Satanás, o salafrário, o chifrudo, qualquer o nome que ele tem na minha frente, eu vou expulsar em nome de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores.
Porque não sou eu, amado, é você e não é você, é Cristo em nós. Então diga, amado, é Cristo em nós, é a esperança da glória. Depois, versículos 12 e 13. Olha lá, versículo 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, olha lá, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, isso aqui é imperativo, amado. Se você mortificar o feito do corpo, significa que você tem poder para mortificar os feitos do corpo, ou seja, você tem poder para obedecer a Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha a obediência na nossa vida, amado. O que lá atrás, por isso eu li o versículo 2 a 4 antes, como uma introdução disso aqui, ele diz: o que lá atrás fora impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu Filho. Ou seja, a lei queria levar as pessoas a obedecer. Não adulterarás, não darás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás, não adorarás outros deuses. É o que a lei dizia, mas não conseguia fazer as pessoas obedecer, porque eram mandamentos. Ela dependia da carne, estava enferma pela carne. Por mais vontade que a pessoa tenha, eu vou, a carne não vai te conseguir fazer ser um perfeito cristão. Então vem Jesus Cristo, faz a obra da salvação, nos livra das mãos de Satanás, e o Espírito Santo aplica isso em nós e te leva à obediência. Hoje você pode obedecer a Deus em Cristo Jesus. Então a obediência é uma bênção. Versículo 9 e 10, olha aí, outra bênção. Terceira bênção do Espírito Santo da nova aliança. Vós, porém, não estáis na carne. Oi aí, glória a Deus por isso, amado. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se, condição sine qua non, se. Pastor, o se está lá em Bangu, não é lá só não, está aqui também, amado. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita na minha e na tua vida. Então você não está na carne, você está no Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí ele diz, versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, se você é de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. A habitação do Espírito é uma bênção. Onde você está andando, amado, o Espírito está habitando na tua vida. O Espírito não vem mais e depois sai, como era no Antigo Testamento. O Espírito se apossou de Sansão e ele fazia. O Espírito se apossou de Saul e ele foi feito outra pessoa e profetizou. Mas depois o Espírito saía. Amado, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, em todos os momentos da tua vida, os mais dramáticos que você esteja vivendo ou possa viver, você pode fechar os seus olhos e dizer: Jesus, Espírito Santo de Deus, ouça minha voz, mas estou aqui. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai aquecer teu coração. O Espírito Santo vai bombear a vida para o teu ser, amado. É o Espírito Santo de Deus a força motora da nossa vida, amado. Versículo 11, outra bênção, é a bênção da ressurreição. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Então, amado, quando entra o nosso corpo lá no esquife, e é decomposto, está lá, mas no último dia o Espírito Santo de Deus, mesmo da poeira, do pó, vai ressuscitar este corpo, amado. Ressuscitou, vai ressuscitar. Eu recebo esta palavra, amado, e vai ressuscitar, amado, um corpo ressurreto, um corpo cheio de glória. Não haverá mais o pecado, não haverá mais a fraqueza. Hoje, por exemplo, nossa irmã Socorro não pôde vir à igreja. Por quê? Porque tomou uma medicação lá mais complicada ou maior ou menor.
vai ajustar ainda, e aí ela se sente fraca, não consegue nem andar direito. São as coisas do corpo, são as coisas do corpo. Isso tudo, amado, vai embora no corpo ressurreto para a glória do Senhor. Esta é uma bênção da nova aliança que virá na ressurreição em Cristo. Eu recebo para a glória de Deus. Outra bênção é a adoção, versículo 14 a 16: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Louvado seja Deus. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amado, quando o inimigo vem lá e tenta jogar um dado inflamado e dizer qualquer coisa, amado, o Espírito Santo está na tua vida, amado, e está testificando: você é meu filho, você é minha filha. Das mãos do Pai, disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos na mão de Deus, amado. Nós não estamos na mão do diabo, nós não estamos na mão do príncipe da potestade do ar deste mundo, nós estamos nas mãos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. E ainda há outra bênção, que é a herança. Quem é filho tem direito à herança, e quem recebe essa herança aí, amado, eu recebo. Versículo 17 ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele, aí depois dessa bênção finalzinha aqui, a gente vai dar uma aprofundada mais semana que vem, porque muita coisa não dá para falar tudo num dia só. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amado, não há dúvida nenhuma. Diga: não há dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida, já caiu por terra toda dúvida. No último dia, quando em glória o Senhor Jesus voltar, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Naquele instante da segunda vinda de Cristo, nós seremos transformados e o nosso corpo será glorificado e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. E isto é simplesmente maravilhoso. Então, isto tudo, amado, é fruto de bênçãos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica isso tudo em nós. Por isso quando Jesus estava lá com os discípulos, ele disse assim, e os discípulos: Jesus, não vai embora, fica aqui conosco, Jesus, não vai embora. Qual foi a resposta de Jesus? Se eu não for, eu não posso enviar o Espírito. Ou seja, amado, quando Jesus ascendeu ao céu, ali estava preparada, e o Espírito Santo não podia vir antes de Jesus. Por quê? Porque a obra de salvação ainda não estava feita, estava todo mundo ainda banhado em pecado. Mas agora que Jesus veio, morreu e ressuscitou, todo aquele que nele crê, é batizado pelo Espírito Santo de Deus, amado. Aí o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa em nossa vida. Então, a morte e ressurreição de Cristo, bem como a habitação do Espírito Santo no crente, lhe concede, amado, bênçãos, transformação, intimidade com Deus inigualável, inigualável com Deus Pai, ao ponto que o texto bíblico está dizendo o quê? Olha lá, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão que significa meu Pai querido, meu Abba. Jesus, quando estava no Getsemane, disse: Abba, Pai. O conforto que nós recebemos do Espírito Santo é o conforto que você vai abençoar outras vidas. Você sabe quando a pessoa passa aquele problemão e diz: gente, eu não sei como é que eu aguentei aquilo tudo. Eu sei, foi o Espírito Santo que estava trabalhando na tua vida.
Porque de mim mesmo, amado, de nós mesmos não seríamos capazes. Mas graças a Deus por essa presença maravilhosa. Então, é o Espírito Santo de Deus quem coloca o pecador em Cristo, no momento em que ele crê. No momento em que o pecador crê na obra de Jesus e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo aplica sobre ele a obra da cruz e o coloca em Cristo Jesus. Depois nós vamos ver isso mais para frente em Efésios. Ele é selado pelo Espírito Santo e assim o Espírito Santo cumpre profecias de salvação, do plano de salvação. E habitando em nós o Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo Jesus, selando-nos com o selo da salvação, amado, diariamente, pelo estudo da palavra, pela congregação dos santos, pela confissão bíblica, pela vida com Deus, a evangélica transforma a vida do crente. As bênçãos que você acabou de ver, essas 6 bênçãos que você acabou de ver, aplicadas sobre a tua vida, vão transformando a vida do crente de glória em glória. Então, amado, esteja pronto para viver uma vida transformada se você ama Jesus no teu coração. Esteja pronto para ser melhor marido, melhor esposa. Agora, há necessidade de comunhão com Deus. Porque se você tem a armadura de Deus, se você tem a palavra do Senhor e não desfruta, não vive isso. Ou se você tem a Bíblia Sagrada para colocar debaixo da suvaqueira, andar para lá e para cá, mas você não abre a Bíblia para estudar, não abre a Bíblia para meditar, ou pela internet, você que me ouve, congrega num ministério em que te faz comer sal, beber óleo, varrer com vassoura ungida, vestir a fronha da salvação, o suor milagroso do pastor, a rosa de Sarão do milagre. Meu irmão, você está mais num centro de macumba do que numa igreja. Eu quero é a palavra de Deus na minha vida, ela que cura, ela que liberta, ela que santifica. Então, o Espírito de Deus aplica em nossa vida esta obra de salvação. Veja lá, Romanos 8, versículo 4, diz a palavra: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Ou seja, o Espírito aplica esta obra e você vai sendo transformado na tua vida. Aí ele diz, versículo 6 a 9: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, diz a palavra, o que é que diz, amado? Não podem o quê? Agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus, quem não tem o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você veja, amado, que as expressões que Paulo traz são dramáticas, são profundas. Ou seja, não há meio termo na vida espiritual. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Mas se você tem o Espírito Santo, amado, você pertence a Deus. E Satanás não pode mudar essa realidade. O que acontece ao ter essa certeza na vida? Eu quero andar no Espírito Santo. Esse é o meu querer. Esse é o nosso querer do homem regenerado. Eu quero andar para fazer a vontade de Deus. Eu quero brotar amor na minha vida. Eu quero levar ao próximo amor como amo a mim mesmo. Eu quero praticar boas obras de salvação. Isso é a obra do Espírito Santo. Então, este Espírito Santo de Deus que habita em nós está cumprindo profecias da nova aliança em Cristo, habitando no povo de Deus, dando poder ao povo de Deus para obedecer tudo aquilo que a lei visava, mas não conseguia. Por isso Jeremias veio e falou: povo, vocês aí que estão tristes e desanimados porque estão na lei e não conseguem viver a vontade de Deus, haverá um dia que o Espírito Santo vai tirar o coração de pedra, vai tirar o coração aí mundano e vai colocar um coração novo.
Essa era uma promessa do Espírito Santo, declarada por Jeremias para a nova aliança. E eu recebo, amado, um coração santificado e circuncidado pela palavra de Deus. Que nós possamos viver do Espírito, é o Espírito Santo. Agora, isto é importante dizer, amado, que Paulo está escrevendo à igreja de Roma, dizendo que o Espírito Santo nos leva a viver o que a lei queria, mas a lei não conseguia fazer. É importante dizer por quê, pastor? Porque Paulo, por alguns heréticos, é chamado de antinomista. Ou seja, isso significa o quê? É como se Paulo defendesse a tese de que o cristão não precisa ter vida santa. Mentira, engano. Pelo contrário, Paulo está dizendo, a lei nunca conseguiu fazer você viver uma vida santa, mas pelo Espírito Santo você vai viver em santificação e honra, porque o Espírito vai te dar poder. Ou seja, Paulo sabe disso e sabe que somente o Espírito Santo regenera. Assim, a presença do Espírito Santo cumpre a promessa do Antigo Testamento, que era muito esperada, de que Deus seria derramado, não apenas em Israel, mas sobre todo aquele que crê em Jesus. Atos capítulo 2, versículo 16. Vamos fazer a leitura da santa palavra de Deus. 16 a 18. Diz assim, aqui o discurso de Pedro. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. É o que está acontecendo em nossa vida. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos o sabeis. Versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Ou seja, toda obra que o Espírito Santo de Deus aplica em nós como cumprimento da profecia de Joel, está baseada numa obra, está baseada num fato. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se Cristo, louvado seja Deus por isso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, amado, feito essa obra, não haveria derramado o Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia cumprir as profecias dos profetas. Não poderia ser derramado e nós profetizarmos. Não poderia. Estaríamos ainda debaixo da lei, estaríamos ainda debaixo de juízo. Por isso Israel foi para a Síria, foi para a Babilônia, depois viveu debaixo da chibata dos romanos, e nós estaríamos debaixo da chibata do pecado até hoje. Escravos, no exílio, distantes da presença de Deus, mas aprove o Senhor fazer uma obra de salvação em seu Filho Jesus Cristo. Aprove o Senhor enviar o Espírito Santo para todo aquele que nele crê, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus, será salvo. Então, ovelhinha, dentro do plano de salvação há diversas promessas. Quer ver? De um corpo incorruptível cheio de glória. Você sabe quem é que vai garantir isso? Nós já lemos. É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. É Ele quem garante isso daí. Amados, se um dia nós vamos ressuscitar, Jerusalém nova vai se abrir, ruas de ouro e prata, não haverá doença, não haverá choro, não haverá nada, não haverá
roubalheira da esquerda, não haverá nada disso. Sabe por quê, amado? Porque é o Espírito Santo dentro de nós, amado. Diga um aleluia, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Efésios 1:13. Olha lá, bendita, maravilhosa palavra. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. O selo foi dado, amado. Foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Versículo 14. Olha lá. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Notícia para que o inferno saiba: cada irmãozinho aqui é propriedade de Deus e não do inferno. Então, quando o inimigo se levanta lá, a cabeça do dragão chifrudo, cheio de fumaça e ódio, e chega lá para tentar devorar, ele se encontra com alguém selado pelo Espírito, com o depósito feito, penhorado, para ter garantia que no último dia você será resgatado, porque você é propriedade do Espírito Santo. Você não é uma propriedade abandonada, amado. A tua propriedade não está abandonada, a tua casa está lacrada, com chave, tudo fechado. É o Espírito Santo que habita na tua casa. E quem é habitado pelo Espírito de Deus aí, amado, digam glória a Deus, um aleluia, obrigado, Senhor, a maravilha de Deus. Isso é melhor do que tudo. Então o Espírito de Deus é a prova que o crente está destinado à glória celeste. A glória celeste, ao mesmo tempo que somos capacitados por Deus para viver para Cristo e mesmo sofrer por Ele. Versículo 11 e 17, diz a palavra: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Que maravilha, Senhor! Por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso aqui, amado, ser revestido por esse Espírito é melhor do que vestir camisa da reserva. É ou não é? Ser revestido por esse Espírito aqui é melhor do que viver aquela camisa do jacarezinho, da Lacoste. É melhor. Porque aqueles trapos lá depois vão se corroer. Esse daqui é incorruptível e cheio de glória. Olha o versículo 17. Ele diz assim: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque às vezes, amado, nós temos ainda alguns minutos, às vezes nós ficamos apenas pensando nas coisas desse mundo. Correto? Claro, não tem nada de errado. Nós oramos e declaramos, amado, que você prospere, que você seja uma bênção, que você cresça no seu trabalho, que você seja lá o número 1 em vendas, enfim, tudo na vida possa crescer. Mas, amado, isso tudo vai passar, amado. Isso tudo vai passar. Você sabe qual é a única coisa que vai ficar na tua vida? É a presença do Espírito Santo de Deus. Então, pastor, nesses minutos importantes, como é que a fé no Evangelho de Cristo, depois de saber disso tudo aí, o Espírito Santo é obra de Deus, como é que esta fé no Evangelho de Cristo leva de fato o cristão a uma vida transformada, na sua vida cotidiana? Como é que isso acontece? Então, amado, precisamos saber que o cristianismo não é, acima de tudo, uma questão de cabeça, ou meramente da minha vontade pessoal, humana. Não é. Cristianismo é coisa de coração, e coração circuncidado pela palavra, onde o Espírito Santo habita, um coração embebido pelo Evangelho de Deus. Veja o que Paulo diz em Romanos 8, 5 e 6, faz parte do texto desta manhã. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, diz a palavra do Senhor: porque os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito
pensam nas coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou seja, aqueles que pensam na carne, ou seja, dá para onde? Para a morte, o lado esquerdo dá para a morte. Mas o do Espírito dá para onde? O lado direito, dá para a vida e para a paz. Então, ovelhinha, precioso de Deus, Paulo está resumindo aqui como é que o cristão é transformado de dentro para fora. Como é que se muda uma vida de forma profunda? Amado, ninguém é mudado de forma profunda se não for transformado o seu interior. Se os seus pensamentos não forem transformados. Se a sua mentalidade não for transformada. Você sabe que se você tiver uma mentalidade ruim, uma mentalidade sempre negativa, você está gerando doença até para o teu corpo. Está gerando morte para a tua vida. Então Paulo diz assim em Romanos 12, 1 e 2, olha lá, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui, Romanos 1 a 11, é a apresentação das misericórdias. De 12 em diante, Paulo fala sobre vida muito prática. Então, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, quem é que recebe esta boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Como é que isso acontece? A transformação do Espírito, de glória em glória, na sua mente. Então, nós vamos permanecer lutando contra o pecado, porém, a nossa mente passou por uma revolução, amado, uma transformação. O cristão tem asco pelo pecado. Nós não temos sequer mais, como cristão autêntico e verdadeiro e transformado, nós não temos sequer a capacidade de viver tendo prazer no pecado. Você sabe a pessoa que vive diariamente praticando o mesmo pecado, ela vive em adultério, ela tem a esposa em casa, mas tem mulher na rua, e vai lá e está em adultério, adotou o pecado como parte da sua vida e tem prazer nisso. Nós, como cristãos, não temos essa capacidade. O cristão que é verdadeiro, ele às vezes peca, mas no momento que peca, vem juízo de fogo na mente e diz, meu Deus, parece que eu estou no inferno, me livra disso, Senhor. Esta é a presença do Espírito de Deus na tua vida. Então, o legalismo vai dizer assim, não, o cristão verdadeiro nem luta mais contra o pecado, nem luta mais contra o pecado. O pecado não é mais uma realidade. Mentira. Vamos lutar para sempre contra o pecado. Já o oposto, o liberalismo vai dizer, o verdadeiro cristão é humano, é gente de carne e osso. Ele pode pecar como uma pessoa comum, qualquer outra pessoa peca. Mentira. Porque qualquer pessoa peca e não sente remorso. Qualquer pessoa peca e não sente arrependimento. Qualquer pessoa peca e está muito bem com o seu pecado. Quem é crente de verdade tem asco pelo pecado. E tem temor de Deus. E quando peca, ai meu Deus, me perdoa. Na hora, mano, na hora. Isso é ser crente. Olha lá, 1 João 3, 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto Cristo se revelou. Para quê? Destrui as obras de Satanás. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Leia de novo esse finalzinho comigo, olha lá. Esse não pode viver o quê? Pecando, porque é nascido de Deus. Então diga, eu sou nascido de Deus e não posso viver pecando. Nisto
são manifestos quem? Olha aí as duas sementes claras na Bíblia: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, se você estava com raivinha do pastor, para de ficar com raivinha dele. Ame o seu pastor. Se você está com raivinha de alguém aí, amado, perdoa. Olhe para o teu irmão e diga: meu irmão, eu te amo, tu és uma bênção na minha vida. Vira para o outro e diz assim: irmão, me perdoa por eu ser muito chato. Eu sei que eu sou chato, me perdoa. Me perdoa por eu ser vascaíno, eu sei que... Perdoa. Mas um dia o Vasco vai melhorar. E nesse dia a gente come uma feijoada. Um dia, mano. Eu não sei qual, mas vai chegar. Oi, é isso aí, é isso aí. Amado, eu quero terminar, já são 11h15. Quero terminar, deixa eu completar, aplicando essa mensagem, amados, na vida da igreja. Então, Paulo está dando orientações sobre como viver no Espírito Santo. Sabe, como é que um crente vive? Amado, a vida cristã é a maior maravilha do mundo, irmãos. Porque nós temos consciência para onde nós vamos, irmãos. Irmãos, nós temos consciência da nossa eternidade. Não tem nada mais importante que isso, irmão. Onde vamos viver a nossa eternidade? Nada mais importante que isso. Então, o que vem é lucro, amado, nessa vida. O importante é ganhar alma para Jesus. Então, Paulo está ensinando como você vive no Espírito. Agora, para viver no Espírito, nós precisamos resolver um problema, que é o problema do esquecimento. O que é isso, pastor? Me explica aí. 2 minutos e completamos. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você lembra aquela meio confuso lá do capítulo 7, lei do pecado, lei que opera em mim, lei da morte, lei do Espírito, que nós explicamos aqui semana passada? Paulo está dizendo que o Espírito te livrou disso tudo, te livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais nenhuma condenação. Ou seja, muitos pensam, amado, e isso aqui é maravilhoso para nós, meu Deus, muitos pensam que o cristão está isento de condenação apenas em caráter temporário, apenas para o passado, para o presente, que o pecado, a condenação, o juízo final, a morte, está lá nos bastidores esperando o melhor momento para mostrar a cara e te condenar de novo e te jogar no inferno. Amado, ouça, muitos se esquecem de Romanos capítulo 8, versículo 1. Paulo está sendo categórico em dizer que não existe mais nenhuma condenação. Ou seja, amado, em outras palavras, português claro, a condenação não existe. A condenação desapareceu. Não existe mais nenhuma condenação. Diga glória a Deus por isso, amado. A única coisa que existe nos céus para um crente é a aceitação e as boas-vindas. Vinde, bendito do meu Pai, e toma posse do reino que está preparada. A maior parte dos nossos problemas da vida cotidiana, que não conseguimos às vezes crescer em santificação, que foi o segundo ponto que tratamos, vida transformada, que às vezes não conseguimos crescer em santificação, não conseguimos avançar na vida cristã. O que gera grande parte dos nossos problemas é o quê? Disse Dr. Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores que passou nessa terra. Ele disse: é o nosso fracasso em entender a verdade desse versículo. Não existe mais condenação, irmãos. Isso é maravilhoso. Cristo recebeu sobre ele a nossa condenação.
A ira de Deus caiu. A ira de Deus caiu. Mas não caiu sobre nós, caiu sobre Jesus. Você está perdoado, irmão. Então, em 2 Coríntios 5, 17 a 21, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus Pai estava em Cristo, Deus Filho, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, diga aí um aleluia do seu lugar. Justiça de Deus. Quando eu olho para a tua vida, eu vejo a justiça de Deus. Justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus. O mundo espiritual, quando olha para você, vê a justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus em Cristo. Cristo é abundante na tua vida, Cristo é abundante no teu espírito, amado. Tua casa não é vazia, é habitada pelo Espírito Santo. Tem depósito de Deus na tua vida, e é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo veio para garantir isso, amado. Jesus disse: eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Nenhuma das ovelhas que o Pai me deu se perderá. E o que Jesus fez para garantir isso? Enviou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo. Amado, a gente pode estar no poço, no fundo do vale, da sombra da morte, o Espírito Santo está lá conosco. Não nos perderemos jamais. Não nos perderemos jamais. E no último dia, o Espírito, que é o penhor e a garantia, vai transformar o nosso corpo mortal em corpo ressurreto da glória de Deus. Viva o Evangelho, viva para Jesus, dedique a sua vida para isso. Não se esqueça jamais disso. É o esquecimento disso que desespera as pessoas. Eu não sou um crente verdadeiro, eu vou logo para o mundo. Quando eu conseguir abandonar o cigarro, eu vou para a igreja. Nunca consegue. Quando eu conseguir, eu faço. É hoje. Dedique a sua vida para Jesus. E não se esqueça que uma vez salvo, salvo para sempre. Que assim seja, assim diz o Senhor.